Recentemente saiu uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a condenação de um anestesista que, ao invés da anestesia, aplicou álcool 70% na paciente. Esse caso chama atenção pelo valor da condenação e pelo próprio evento em si. Muitas pessoas ficaram na dúvida se o seguro teria cobertura para essa situação, se seria uma falha esperada ou fora de cobertura, e é justamente isso que eu vou comentar. Onde que entra o seguro RC Médico nessa situação e se é que ele poderia ser utilizado. Mas antes de falar sobre esse tema, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Aqui eu falo sobre os casos práticos e como funcionam os seguros de responsabilidade. E também já deixa o seu curtir nesse vídeo, que essa é a forma de você me ajudar na divulgação do conteúdo, porque o YouTube verifica o número de curtidas e se está alto, ele sugere para outras pessoas também. O meu nome é Tabata, eu sou advogada especialista em direito médico e seguro de responsabilidade civil, e vou contar para você sobre esse caso real, fazer uma análise, desse caso real e a utilização do seguro. Bom, o que aconteceu? Em 2016, a paciente foi se submeter a uma cirurgia e na hora de aplicar anestesia, o anestesista aplicou álcool 70% e isso gerou uma série de danos à paciente. O problema na bexiga, problema no intestino, o que traz dificuldade de esvaziamento e é necessário o uso de medicamentos para que ela consiga realizar o ato fisiológico. Ela teve comprometimento também da vida sexual, então gerou uma série de sequelas, esse erro do médico na hora de aplicação ali da substância. Ela processou o médico, o hospital e a operadora do plano de saúde pedindo indenização pelos danos morais e estéticos sofridos. E nesse caso, foi um valor razoavelmente alto, proporcionalmente aos valores de condenação. Aqui eu não vou entrar no mérito se alto não é, se deveria ser mais, qual foi a sequela que foi causada, Estou falando com base na jurisprudência, no que é comum a gente ver de condenação. Foi condenado em R$100 mil pelos danos morais e R$100 mil pelos danos estéticos causados à paciente. Os três foram condenados, o médico, o hospital e a operadora, eles foram condenados solidariamente, ou seja, os três devem a totalidade do valor ela receber, Além disso, teve os honorários de sucumbência também, os 15%. Eu fiz um cálculo aqui aproximado do valor corrigido, com juros e tudo mais, dá aproximadamente R$400 mil. Além disso, tiveram as custas judiciais, que o médico teve de pagar, aqui falando sobre a perspectiva do médico, tá? E o advogado de defesa dele, que ele também precisou contratar para que ele se defendesse dessa ação judicial. Então, aqui, se o médico fosse pagar 100% do valor da condenação, ele teria aí um prejuízo de aproximadamente R$500 mil. Como foi uma condenação solidária, todos vão pagar. Uma coisa que me perguntaram, Tabata, mas como a responsabilidade foi do médico, o médico, aplicou a substância errada na paciente, o hospital e a operadora podem cobrar dele o valor que eles foram condenados, Ou seja, se, vamos dividir por 3 aí, cada um paga 150 mil. Esses 150 mil do hospital e esses 150 mil da operadora, eles podem cobrar do médico? Não, porque aqui na decisão judicial já foi verificada a contribuição de cada um, E é claro que o erro partiu do médico, mas para o judiciário, o hospital e a operadora também são responsáveis e também devem indenizar. Então, isso já foi decidido nessa ação judicial. Já foi distribuída a responsabilidade entre eles, tá? Então, aqui nesse caso não cabe ação depois contra o médico, Seria diferente se somente o hospital fosse condenado, o hospital e a operadora, por conta de um erro do médico, o médico não participasse da ação e depois entrassem com uma ação contra o médico. Aí sim, mas aqui o médico já faz parte da ação. Se ele tivesse um seguro de responsabilidade civil, o seguro daria cobertura, mesmo comprovando que ele errou? Sim, e é exatamente para isso que serve o seguro, O seguro é uma proteção para a alegação e para o erro médico. Tem muitas situações que o médico é processado e ele não é condenado, ele prova que ele não errou, e aí nesse caso o seguro
vai pagar aí todos os custos de defesa, e caso ele seja condenado, ou seja, responsabilizada, fica caracterizada, fica provado que ele errou, a condenação, o valor da indenização também é paga pelo seguro. Porque no caso do médico, um erro dele, uma distração nossa no dia a dia, vai gerar determinado dano. A distração do médico, o erro do médico pode causar um dano muito maior. Veja que a simples troca de uma substância, olha a proporção do dano, né? Justamente por isso que serve o seguro. Protege o médico e protege o paciente também, de certa forma, porque não sabemos se o médico teria condições financeiras de indenizar ou se ele teria esse capital de uma forma fácil para indenizar. A pessoa, de repente, precisaria esperar por anos para conseguir receber a indenização a qual ela faz direito, né, segundo a decisão judicial. Então, com a apólice, facilita também para que o paciente receba muito mais rápido o valor que ele tem direito. E o médico também poupe o patrimônio pessoal. Nossa, mas o médico errou e vai poupar o patrimônio pessoal? Sim, todo mundo está sujeito a erro, né? E é justamente para isso que serve o seguro. Existe o seguro de RC profissional para o médico, para o dentista, para o corretor de seguros, para o advogado, para o engenheiro. Só que algumas profissões, o erro pode causar a morte de alguém, pode causar lesão corporal de alguém. Em outras profissões, o erro do corretor pode deixar uma apólice de ser emitida e aí a pessoa ter um incêndio numa indústria e perder a indústria inteira, né? Perder todo o trabalho de uma vida, né? Para construir aquela empresa. Então, cada um vai gerar um tipo de dano. No caso do médico, os danos são mais graves quando a gente vê, porque envolve a saúde, né? Envolve a integridade do corpo da pessoa. Pode, eventualmente, até a pessoa vir a óbito. E lembrando também que tem muitas ações judiciais contra médico, que são alegações de erro médico por inconformismo, às vezes, do paciente, que não teve o sucesso no tratamento, né, na cura da doença, ou teve uma complicação que era esperada em virtude da cirurgia e acabou um familiar falecendo, e processam o médico alegando erro, e o médico prova que não errou, né, que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Então, nesse caso, sim, se tivesse um seguro de responsabilidade civil médico, teria cobertura para os custos de defesa, para as custas judiciais, perícia e também a condenação.